Estádio Major José Levi Sobrinho, Limeirão, aqui na cidade de Limeira. A Inter de Limeira, campeã paulista em 1986. Terminou o jogo no Morumbi. Inter de Limeira, a grande campeã paulista de 86. Estamos aqui, conversamos com o técnico Pintado, ídolo São Paulino como jogador e agora comandante da Inter de Limeira. Ele tem uma história muito bonita na própria Inter, né? Quando ele começou a carreira de técnico lá em 2004, ele já ganhou um título paulista da Série A2, comandando aqui o Leão de Limeira. E a Inter estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado, aliás, abre o campeonato às 11 horas da manhã contra o São Bernardo, aqui mesmo, nesse gramado. Direto aqui do gramado do Estádio Major José Levi Sobrinho, Limeirão, um dos estádios mais tradicionais do interior paulista. Aqui tem muita história, hein? E esse cara também tem muita história para contar. Como jogador, dispensa comentários, torcedor São Paulino que está nos acompanhando, tem uma lembrança gostosa desse cara aqui. É um dos ídolos do tricolor paulista. Mas agora nós vamos conversar também com o Pintado, técnico da Inter de Limeira, que abre o Campeonato Paulista no próximo sábado às 11 da manhã, aqui mesmo no Limeirão, contra a equipe do São Bernardo. Pintado, reta final de preparação, agora falta muito pouco. Qual é a análise que você faz de todo esse tempo, dos jogos, treinos? Como é que você avalia tudo que foi feito até aqui pela Inter de Limeira? Prazer falar com você. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Claro que a gente cria sempre uma expectativa muito grande quando você consegue montar um grupo profissional, um grupo comprometido, um grupo de atletas que tem um histórico, né, do futebol brasileiro. Então, isso traz pra gente uma esperança muito grande. A preparação foi a melhor possível, tivemos todas as condições aqui para trabalhar. O clube conseguiu oferecer ótimas condições aqui para a gente iniciar bem uma competição, mas o Campeonato Paulista ele tem algumas particularidades, né? É um campeonato onde os clubes do interior são muito parelhos, todo mundo num bom nível, todo mundo treina, todo mundo também trabalha, grandes profissionais, né? Ótimos treinadores aqui no torneio. Então a gente conseguiu fazer bons jogos. O importante é que a equipe foi evoluindo dentro do que a gente esperava, né? Uma equipe totalmente nova. Nós contratamos praticamente 23 atletas, né? Um grupo novo, que ainda está se conhecendo, mas o profissionalismo, seriedade e a qualidade desse grupo vai surpreender. O que você tira desse tempo de jogos-treinos, desses jogos-treinos que vocês tiveram? Porque o torcedor pode olhar os resultados em si e podem ficar um pouco desconfiados. Mas eu queria que você falasse em relação ao desempenho. Porque a gente bate muito nessa tecla, viu, Pintado? Aí a gente faz a meia-culpa como imprensa, por exemplo, de que jogo-treino é preparação. Claro que o resultado é importante, mas o treinador vai se apegar muito mais no desempenho para quando valer 3 pontos a equipe desempenhar aquilo que ele pede. O que você tira de lição desses jogos-treinos que a Inter fez e o que o torcedor pode esperar baseado nesses jogos-treinos? Primeiro, não se basear nos jogos treinos, né? É claro que, quando a gente fala que são jogos treinos, a gente tem que estar atento que são jogos, é a camisa da Inter, é o nome da Inter, é o nosso torcedor que está junto com a gente. Então a gente precisa sempre respeitar, né, esses trabalhos que sim servem como preparação, mas é sempre importante vencer. Nós nunca treinamos, a gente nunca trabalhou em nenhum período de treino aqui, a gente trabalhou para empatar ou para outro resultado, a não ser a vitória. A gente não conseguiu algumas vitórias mesmo estando placar à frente. Alguns detalhes são importantes, né, que a gente acabou rodando toda a equipe. Em alguns jogos a equipe titular fez 45, depois entrou uma outra equipe que não iria iniciar o jogo. Como eu disse, um grupo novo, né, que estava, né, desequilibrado na parte física, e hoje todo mundo já conseguiu se equilibrar. Então os resultados dos jogos treino aqui pra gente serve de avaliação, serve pra gente estar atento, mas eu tenho certeza que não é isso que a gente vai ver no campeonato. Ô Pintado, você falou agora há pouco das particularidades de um campeonato paulista, principalmente para as equipes do interior, porque as equipes grandes a gente já sabe o poder aquisitivo, como é que elas vêm, como é que elas encaram o campeonato paulista, e as equipes do interior encaram de uma forma totalmente diferente. Quando a gente vê equipes que sobem da Série A2 e vão disputar a Série A1 pelo primeiro ano após esse acesso, a gente fala muito, o campeonato é para se manter. A Inter já tem uma consistência nessa divisão, já vamos aí para o 5º ano de Inter de Limeira consecutivamente na Série A1. O campeonato da Inter entra nessa questão de primeiro se manter para depois pensar em outra coisa, ou o pensamento já é em classificação, Pintado? Bom, todas as equipes do interior têm o mesmo pensamento, né? Até porque você conseguindo um primeiro objetivo, que é a permanência,
a gente também se aproxima de uma classificação, né? Vem sendo assim nos últimos anos. A gente fez um levantamento sobre essas possibilidades de primeiro permanência, sim, que é o nosso primeiro objetivo, como igual ao dos outros. E depois a gente também olha para cima, né? A gente também quer pensar em algo mais. A gente trabalha para isso. Ninguém veio aqui para ficar rico na Inter de Limeira. Nós viemos aqui em busca de visibilidade, de uma vitrine que esse clube com essa história, que essa camisa tem. A gente vai buscar até o final. Pelo estudo que você está fazendo junto com a sua comissão técnica dos adversários, principalmente, repito, essas do interior, que é o campeonato da Inter, né? Quais são as equipes que mais chamam a atenção até o momento, se baseando na preparação e que podem dar mais trabalho no campeonato, Pintado? Bom, primeiro para você ver como o campeonato é tão difícil, né? Esse campeonato paulista, você imaginar que um Novo Horizontino, um clube super sério, tradicional, acostumado a brigar sempre por classificação, por ótimos resultados, não conseguiu a permanência, né? Então, o que a gente fica sempre avaliando é que o Mirassol, pela estrutura, pela seriedade, por ser um clube hoje exemplo para todos no interior, o Mirassol é uma equipe muito forte. A gente sabe que o Botafogo vem de um bom ano também, né? De um bom resultado, um acesso importante. O próprio São Bernardo tem bons nomes, também tem condições financeiras que superam bastante a gente. Você vai a um Guarani que é sempre muito complicado, um clube tradicional também que vai em busca de resultados. Red Bull a gente já olha como grande, né? Já está numa outra prateleira. E esses outros clubes, Ituano que fez um grande ano, né? Fez uma ótima Série B, então a gente está muito atento a todas essas equipes, vai ser muito parelho. E o adversário da estreia, o São Bernardo, o que o torcedor pode esperar? A gente sabe, né, que o São Bernardo montou uma equipe muito forte. Repito, tem um poder financeiro que ajuda muito, né, você fortalecer, você construir uma equipe competitiva, mas nem tudo é dinheiro no futebol, né? A gente sabe que dentro de campo nós temos que lutar, nossa equipe também tem objetivos. Em casa nós temos a obrigação de buscar vitória, talvez a gente corra algum risco até para buscar um resultado, mas respeitando uma grande equipe que também vem fazendo um grande trabalho aí ao longo dos últimos anos, que é o São Bernardo. Agora, quando a gente fala de Pintado e Inter de Limeira, repito, estamos aqui no gramado do Estádio Limeirão, a gente vai voltar lá para 2004, uma história maravilhosa, Pintado campeão da Série A2 com a Inter, e foi primeiro trabalho do Pintado como técnico, né? Então já começou com o pé direito, tem toda uma história, tem toda uma ligação. E o Pintado tem mercado de Série A, de Série B, estava inclusive recentemente em clubes da Série A, mercado não falta para o Pintado. E aí eu te faço a seguinte pergunta, além da sua identificação com a Inter, pelo que aconteceu lá em 2004, o que te motivou a aceitar o desafio para treinar a Inter agora no Paulistão 2023? Nossa, sem dúvida que para mim o primeiro... A primeira situação foi o que eu vivi aqui, né? Eu tenho uma história, isso para mim pesa muito, eu sou um cara sanguíneo, sou um cara emocional, não consigo ser diferente, então esse carinho que eu tenho pelo clube, esse respeito que eu tenho do torcedor, da cidade, isso para mim tem um valor maior do que qualquer dinheiro, que eu também poderia pensar, né? E isso vai acontecer em outros momentos. Eu sei que a Inter tem uma pessoa muito séria na gestão, o presidente, o Danilo é um cara muito sério, que tem dado total apoio para a gente, e ele a cada dia nos surpreende aqui com a seriedade e honestidade, cumprindo com tudo que foi conversado com a gente. Isso, desde o início, foi o que fez a diferença para eu vir para cá. Você tem um elenco com jogadores conhecidos, vou citar só dois aqui, só para ilustrar para o pessoal que está nos acompanhando. Você tem um William Correia ali como volante, você tem um Jonatas como atacante. São jogadores que até outro dia jogavam em times de Série A também do Campeonato Brasileiro, já tem experiência fora do país. Como é que está sendo trabalhar com esses atletas um pouco mais experientes, em se tratando, é importante sempre bater nessa tecla, né? A Inter é um time super tradicional, campeão paulista já em 86, mas é um time do interior. É um olhar diferente daquele olhar que a gente tem para os times grandes lá da capital. Como que é trabalhar com esses caras num time que tem outros anseios num primeiro momento dentro do campeonato, misturando com outros atletas que talvez ainda estão buscando um lugar ao sol dentro do futebol, Pintado? Bom, primeiro, o que me convenceu, né, a conversar, e eu particularmente, eu conversei individualmente com cada atleta antes de contratá-los e deixei muito claro que se o objetivo fosse só financeiro, não é a Internacional, não seria a Inter uma equipe para ele trabalhar.
né? Jonathan, William, Claudinei, Léo Vieira, próprio Leandro, Léo Duarte agora que teve acesso com Mirassol, Matheus Oliveira, Krigor, são atletas que mais do que me contar uma história bonita que a gente está acostumado a ouvir, eles me convenceram que tem um objetivo, né? E esse objetivo é muito importante. Para mim, vale muito mais aquele atleta que tem um objetivo em conquistar algo grande do que aquele que só pensa em ganhar o seu dinheiro, que eu acho válido, isso é profissão, pode ser assim também, mas aqui na Inter a gente montou um elenco, um grupo que tem objetivos além do lado financeiro. Tem jogadores nesse elenco da Inter que se assemelham ao Pintado na época de jogador? Porque a gente, claro, são épocas diferentes, mas o Pintado é conhecido como um volante de extrema categoria, de extrema competência, jogava, marcava muito, fez história maravilhosa no São Paulo principalmente. Tem jogadores nesse seu elenco aqui que você olha nos treinos e vai olhar a partir de agora nos jogos também, que fazem você lembrar da sua época de jogador, Pintado? Você foi bondoso, né, comigo, né? Esse competente aí eu entendi bem. Pô, os números falam por si, ué. Acho que contra números, né, contra resultados não dá para você discutir. Eu sempre respeito as opiniões, entendo e talvez isso tenha me ajudado muito na minha vida profissional e vai ser sempre assim na minha vida. Eu entendo, né, as minhas limitações, eu sei que eu não sei tudo, eu entendo, aceito que tenho muito que aprender, que melhorar, mas eu sou um cara competitivo. Isso eu não abro mão, isso de jeito nenhum eu vou conseguir ser diferente. Quem trabalha comigo no dia a dia sabe muito bem que foi dessa maneira que eu conquistei os títulos importantes que eu conquistei, né? E aqui tecnicamente temos muitos jogadores muito melhor que eu, mas essa competitividade, sim, a maioria tem, é muito similar ao que eu pensava e da maneira com que eu trabalhava. Se você olhar para o Pintado de hoje, já com uma carreira consolidada como técnico também, para o Pintado que começou como treinador aqui na própria Inter em 2004, o que o Pintado de hoje talvez falaria para o Pintado de 2004 ou vice-versa? O que o Pintado iniciante lá em 2004 falaria para o Pintado de hoje? É que, primeiro, sempre, quando você deixa de ser um atleta e se transforma em treinador, você ainda traz em algum momento, né? Poxa, mas eu fazia assim, dava certo, eu jogava assim. Isso não existe mais, né? Hoje não existe mais o jogador, o ex-atleta, né, ser treinador. Não, hoje fica para trás, né? Você já parou de jogar. E eu ainda, quando foi meu primeiro trabalho aqui na Inter, talvez isso tenha sido um ponto forte, porque estava fresco, né? Eu ainda tinha terminado, faziam 2 anos que eu tinha parado. Eu já tinha algo de preparação, não tinha nenhum curso assim específico de futebol, mas eu já tinha, né, uma preparação na Universidade Federal em Belo Horizonte, já tinha feito alguns outros cursos na parte teórica, mas eu diria para o Pintado tentar ser mais equilibrado como eu sou hoje. Claro que isso é o tempo, esse amadurecimento, então felizmente hoje eu continuo me preparando, eu continuo tentando aprender, né? Continuo buscando conhecimento, mas hoje sou mais maduro e sei até onde eu posso ir. Questão contratual com a Inter, ô Pintado, é até o final do Campeonato Paulista? Até o final do Campeonato Paulista, já foi algo acordado com o presidente. Assim que a Internacional já tiver construído ou conquistado seu primeiro objetivo, que é a permanência, a gente volta a conversar. Eu quero estar mais próximo, quero estar junto com a Inter, porque acredito muito no trabalho do presidente. E isso, quando você tem alguém sério do lado, é melhor você se aproximar, porque futebol tem muita gente complicada. A gente está finalizando aqui a entrevista, mas quando a gente conversa com o Pintado, a gente lembra do Pintado técnico e também, obviamente, o Pintado jogador, que foi onde ele passou a ser conhecido nacional e mundialmente. Então a gente precisa tocar em alguns assuntos com o Pintado um pouquinho fora aqui da nossa realidade no momento. Seleção brasileira, teve mais uma frustração recente aí na Copa do Mundo, ficou pelo caminho, muita gente caindo de pau em cima do Tite. E agora uma pergunta que não quer calar é sobre quem será o novo técnico. E aí entram várias discussões. Tem que ser brasileiro, tem que ser estrangeiro, tem que pegar esse, tem que pegar aquele. O que o Pintado pensa a respeito de tudo isso que está acontecendo atualmente na seleção brasileira e quem, na sua opinião, deveria ser o técnico da seleção, Pintado? Essa é uma pergunta que vale 1 milhão, né, hoje no país. De qualquer maneira, o Brasil é a seleção que mais ganhou título no mundo, na história, com o treinador brasileiro. Eu acho que os estrangeiros acrescentam, sim, são treinadores que têm um conceito muito interessante, que tem uma bagagem, sabem exatamente construir, né, tudo isso.
mas os estrangeiros necessitam de tempo, né? E tudo que a gente não tem no futebol brasileiro é tempo. Talvez o treinador para a seleção brasileira possa sim ter um pouco mais de tempo, mas você não vai ter todos os jogadores a todos os momentos. Essa particularidade do atleta brasileiro não é no mundo, ninguém é igual a um brasileiro. Essa qualidade, o jeito de ser, em alguns momentos até irreverente, né? Isso para o estrangeiro custa muito, então eu não acredito que seja um bom passo, um estrangeiro na seleção brasileira, mas acho que o Abel Ferreira no Brasil construiu, né? Vem construindo sua história, é um cara atualizado, não vejo assim com maus hábitos, né? Na verdade. Mas eu repito, para mim o nome do futebol brasileiro tinha que ser um brasileiro. E aí você vê Cuca com bons trabalhos, você vê alguns... Fernando Diniz, né, que é sempre um cara que constrói muito bem o jogo e talvez com tempo na seleção brasileira, com qualidade maior, pode construir algo que realmente a gente pensa em construção, né? Seria uma reconstrução. Acho que o Rogério, em algum momento, o Rogério Ceni vai acabar sendo lembrado também, não tenho dúvida, mas é complicado, né? Esse é um momento que o país exige muito das autoridades, né? Nós queremos um super-herói e talvez o treinador da seleção brasileira hoje tenha um peso muito grande para tudo que a gente está vendo no país. Pintado, me permita, por favor, para a gente fechar de vez, prometo que é a última, é que você falou do São Paulo, você falou do Rogério Ceni, e você é ídolo São Paulino, você tem uma história, trabalhou no São Paulo, inclusive, há pouco tempo atrás, entre aspas, né? Mas esteve também ligado ao São Paulo. Como é que você vê esse momento do tricolor? Porque a gente ouve tanto falar o seguinte, né? O São Paulo da época do Pintado, por exemplo, e também do início dos anos 2000, acostumou muito mal o torcedor, porque ganhava tudo e chegava sempre muito forte nos campeonatos. De alguns anos para cá, isso infelizmente não acontece para o torcedor são paulino. Como é que você vê esse momento do tricolor? Você falou do Rogério Ceni, que você conhece muito bem também. São Paulo vai se reencontrar com os caminhos dos títulos, como era na sua época, por exemplo, Pintado? Eu, conhecendo o São Paulo, né, hoje entendo que o São Paulo que eu vivi, o São Paulo que eu tive 10 anos dentro do São Paulo, esse São Paulo não existe mais, né? Hoje é um novo clube, administrado de uma maneira diferente, conselho diferente, dificultando um trabalho para a parte técnica no futebol, e eu acho que isso é um grande problema, achando que com dinheiro você soluciona as dificuldades, e não é assim. Talvez o cara que seja mais indicado para resolver esses problemas da área técnica dentro de campo no São Paulo é o Rogério, que conhece muito bem, tem a força, tem toda uma história dentro do São Paulo. Então, o próprio Muricy lá dentro, né, a gente cria uma esperança que esses nomes possam ser a solução, mas vai demorar muito, né? O São Paulo tem pelo menos 7, 8 times aí na frente do São Paulo, vai ser difícil o São Paulo ganhar algum título grande, né, nos próximos anos. Pintado, queria te agradecer pela atenção, aqui direto do gramado do Limeirão, a Inter de Limeira, que é o time da região mais próxima a nós aqui de Americana, da Rádio Notícia FM, que vai disputar esse Paulistão, então a gente fica na torcida por motivos óbvios, né? Por ser nosso vizinho, por ter caras como o Pintado, como o Rogério Rueda, que é o assessor de imprensa, sempre muito atencioso com a gente. Obrigado pela atenção, boa sorte para vocês, um ótimo campeonato, sorte não, né? Competência, ótimo campeonato para vocês, claro que a sorte entra também de vez em quando, mas se não tiver competência não vai adiantar de nada, né, Pintado? Que vocês tenham um campeonato realmente muito bom, para que a gente possa voltar aqui em breve e falar dos resultados obtidos pela Inter nesse Paulistão. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Quero deixar um grande abraço para um cara que me ajudou muito no início da minha carreira, seu Chico Sardelli. É um cara que praticamente me colocou dentro da Inter naquele momento especial. E vocês de Americana a gente convida aqui para nos ajudar, né? Estamos pertinho aqui, então vamos junto aqui fazer um campeonato bom. É isso, a Inter é a região no Paulistão que começa no próximo sábado. Pintado falou aqui no Placar 88 da Notícia FM.